Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que o Senhor tem falado comigo. E vocês são a igreja I3, e eu gosto desse I3 porque fala da identidade, que é super importante, nós conhecermos nossa identidade, a intimidade e a influência. Tá? E eu sei que o tema de vocês são sonhos e visões. O pastor Tiago falou, né, dos nossos velhos terão visões, sonhos, mas, gente, eu preciso sonhar mais, viu? Acho que eu preciso passar mais idade. Porque eu fico fazendo, Deus, me manda um sonho. E, às vezes, não tenho muito sonho, não, ainda. Né? Sonhos proféticos, tá? Mas eu vou depois comentar com vocês. Mas as visões, Deus quer dar para nós, né? Abrir os nossos olhos. Então, eu vou falar um pouco mais hoje sobre a intimidade com a Trindade, né? E a vida do sobrenatural. A gente precisa conhecer quem eu sou em Deus, né? Isso fez uma diferença tremenda para mim, né? Porque eu sou de uma família de 8 filhos, eu sou penúltima, né? E dentro da minha família, eu passei muitos problemas que eu escrevo no livro, problema por causa da raça japonesa, cultura, né? E temperamento. Eu era sanguínea, eu chegava, grudava na minha mãe, japonês é muito sério, assim, né? Konnichiwa, tal, tudo distante, né? E eu, sanguínea, queria lá, mãe, né? Encostava nela, estou ocupada. Né? Então, eu passei por situações difíceis que me levou a sentir a rejeição. Né? Mas eu comecei conhecendo Deus como um pai. Né? E eu quero só dar um testemunho de como eu conheci Deus como pai. Eu escrevo no livro como eu conheci Deus como um pai, mas meu pai era muito bonzinho, mas japonês sério e bem distante. E, às vezes, a gente tinha problema, a gente brigava lá, quebrava o pau ali, falava, pai, por favor. Aí ele não, né? Porque ele era muito cerimonioso, meu pai. E eu comecei a achar que Deus era assim. É muito bonzinho, mas gente, deixa o Espírito Santo falar com você. Às vezes a gente fala, mas é uma mentira que o diabo plantou na sua cabeça. É bonzinho, mas na hora que você precisar de resolver uma situação, ele não vai resolver, porque foi essa experiência que eu tive com meu pai. E eu tive que trabalhar isso. Tive problema também com minha mãe, porque minha mãe era muito brava, né? Muito esperta, muito brava, e tinha que ser, né? Porque com 8 filhos. Mas eu entendi, né? Que a pessoa do Espírito Santo representa a pessoa da mulher, que cuida, que diz, né? Pega o agasalho que vai chover, leva o guarda-chuva. Essa é a pessoa do Espírito Santo, que tem o cuidado por nós, que dá conforto. E também eu tive que ser trabalhada nisso, na pessoa do Espírito Santo. Às vezes, minha conexão com o Espírito Santo não era tão boa. Por quê? Porque minha conexão com o Espírito Santo estava limitada a experiências que eu tinha tido com minha mãe. E aí eu falava, Jesus, o Senhor que apresenta o Espírito Santo, apresentou o Pai. Eu quero que o Senhor me apresente o Pai e também me apresente o Espírito Santo. E eu passei por muitos processos, né, de perdoar minha mãe. E a gente, quando é criança, a gente tem uma cabeça, pensa diferente, né? E hoje, eu adulta, eu penso, porque às vezes chovia e minhas colegas falavam assim, sua mãe vem buscar? Porque está chovendo. E aí as mães vinham lá, tudo na porta da escola de guarda-chuva. Eu falava assim, vem. E ficava lá, esperava todo mundo ir embora. Depois que todo mundo ia embora, eu ia embora. Porque eu não queria que as pessoas soubessem que minha mãe não viria me buscar. E sentia rejeição. Só que hoje, adulto, pensa assim, como que ela ia levar 8 guarda-chuvas em 8 lugares diferentes, né, com 8 filhos? Então, não tinha jeito. Mas a gente, de criança, a gente tem as nossas interpretações e a gente começa a achar que o Espírito Santo também é assim. Ele dá muito valor para fulano, mas para mim, às vezes eu fico sobrando. Às vezes ele esquece de mim. Então, esse entendimento, né, de quem Deus é,
quem o Espírito Santo é, quem Jesus é para a gente, é que dá a identidade. Deus Pai sempre diz para cada um de nós, você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Você já pensou nisso? Já pensou? Deixa ele falar, feche os teus olhos e eu vou falar, e você veja se você consegue sentir isso. Você é minha filha amada, e eu tenho muito prazer em você. Eu dei meu filho para morrer na cruz por você, para você estar muito perto de mim. Você é meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Você pode sentir esse prazer do Pai? Não é gostoso, gente? E a gente pode fazer isso todo dia, né? E é muito importante, porque quando a gente conhece nossa identidade, a gente fica mais íntimo. E quando a gente não conhece, a gente tem um certo, sabe, quando você fica com o pé para trás em algum relacionamento, porque você não confia e não conhece totalmente. Por isso que conhecer, desenvolver esse conhecimento da nossa identidade, quem Deus é para a gente, aumenta a intimidade. À medida que você aumenta a intimidade, a tua influência aumenta. Então, vocês são a Igreja I3, vocês são pessoas que têm experimentado isso, mas eu sei que Deus tem mais para vocês. Amém? Você pode abrir em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Às vezes, quando eu estava orando, que eu ia pregar num lugar, falando sobre os céus abertos, Deus me deu essa palavra e eu achei muito estranho. Falei, o que o senhor está querendo falar com isso? Então, abre 2 Reis, capítulo 6, 1 a 7, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Eu estou lendo na nova versão transformadora, viu? Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Vocês vão falar assim: que tem que haver essa história com sonhos e visões? Mas Deus tem essa palavra aqui para nos dar. É muito interessante a gente perceber aqui que o filho dos servos, lá, dos profetas, ele teve uma visão. Ele falou: esse lugar é estreito. Quem acha que esse lugar é pequeno, que daqui a pouco vocês vão para o lugar maior? Vão, com certeza. Então, ele disse: esse lugar é estreito. Nós precisamos ampliar o nosso lugar. E só que eles falaram: vamos buscar madeira ali, perto do Jordão, e vamos lá. E Eliseu disse: vai. Aí ele falou: não, mas vai com a gente. E Eliseu foi junto. E quando a pessoa estava lá, usando o machado, o que aconteceu? O ferro do machado caiu. E caiu no meio da água. E aí ele disse: ai, meu senhor, perdi o machado e era emprestado. Queria falar para vocês: não peça emprestado ferramenta nenhuma para o teu irmão. Você é a ferramenta do Senhor. Você é a ferramenta que tem que estar afiado para estar fazendo a obra do Senhor. E é assim que a igreja vai crescer. Amém? Porque senão a gente fica emprestando. Sabe o que é emprestar? Experiência dos outros. Ai, aquele dia foi bom porque fulano contou que aconteceu isso, isso, aquilo. Ah, aquela pessoa contou isso, aquilo. Mas você não tem sua história, sua experiência. Isso é você emprestar o instrumento.
E você acha que com coisa emprestada você vai conseguir construir alguma coisa? Nessa igreja não vai acontecer isso. Cada um vai ter uma experiência com Deus. Uma experiência, né, pessoal, para você ter a sua história. Eu tenho muita história para contar, também com essa idade, né? É verdade. Mas tenho muita história, porque eu tenho muitas experiências que eu vivi com Deus. E eu escrevo tudo. Tudo que puder, eu vou escrevendo. Eu viajei muito, né, na época que eu era docente, por causa de pesquisas que eu fazia de amígdala adenoide, viajei muito, mas cada viagem eu sentava e escrevia tudo que Deus tinha feito. E tudo que Deus falava, todo trecho que eu lia, estava tudo no meu caderninho. Né? E é importante, porque a gente tem história. Se um dia eu morrer, minhas filhas vão conhecer minha história. Agora, minha netinha está falando, vó, toda quarta nós vamos marcar um horário, porque eu quero saber a sua história. Como você conheceu o vovô? E ela está escrevendo a história. Então, ela, junto com a outra, com a Lívia, que vocês conhecem, elas duas estão escrevendo a minha história. Por quê? Porque é importante você ter uma história e você ter um legado para dar para a pessoa, e não emprestar história dos outros. E o machado caiu. Agora, vocês imaginam, se o machado caiu, tem duas possibilidades. Ou ele não estava bem fixado, ou tiveram que usar tanta força que a coisa voou. E aí vem uma pergunta. Eu sou uma ferramenta, e Jeremias 23:9, depois vocês escrevem aí, tem uma tradução que diz assim: você é meu martelo e minha espada, diz o Senhor. Com você despedaçarei nações e destruirei muitos reinos. Então, será que eu sou uma boa ferramenta? Ou será que eu preciso encostar em alguém e depender de alguém para poder fazer alguma coisa? E Isaías 49:2, também vocês anotam, ele disse: desde o nascimento o Senhor me chamou. E me chamou para que minha boca seja como uma espada aguda, como uma flecha polida. E disse: meu servo, por quem eu hei de ser glorificado. Então, cada um de nós vamos ser instrumentos para que o Senhor seja glorificado. É a parte da influência que a gente vai ter no Senhor. Então, voltando lá, Eliseu faz o machado flutuar. Ele perguntou: onde que está o instrumento? E ele mostrou, e ele pegou um pedaço de pau e jogou lá no lugar, e fez flutuar o ferro. A gente pode dizer várias coisas, mas uma das coisas que a gente vê que o sobrenatural veio através da cruz de Jesus Cristo. Um pedaço de pau, uma madeira, um madeiro, representando Jesus Cristo, que é jogado ali para trazer para a luz, para a superfície, aquilo que é impossível acontecer. Então, se você pediu emprestado e perdeu hoje é o dia de você retomar através do poder de Jesus. E o Eliseu, ele vivia o sobrenatural. Por isso que ele falou: ai, vai com a gente. Ai, meu Senhor, me ajuda. Hoje, nós temos Jesus Cristo. Nós não precisamos de um profeta. Nós temos Jesus Cristo dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós. E nós somos instrumentos para essa sociedade, para mostrar o poder de Deus no meio das circunstâncias que nós vivemos. É importante a gente lembrar que, pode passar, Eclesiastes 10:10. Isso aqui eu queria que vocês guardassem. Um versículo que diz assim: se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, deu para entender, gente? Se o corte não tiver afiado, quem pegou aquelas facas que não corta nada no self-service? É ruim, né, gente? Já o bife já não é muito bom, né? Ainda a faca não corta, né? Então, eu sempre penso assim, coitado do dono, né? Porque
ele não está comendo ali, ele não sabe que a faca não está cortando. E o nosso papel é ser educadamente falar. O senhor já percebeu que essas facas não estão cortando? Você pode ser melhor, né? Então, é o meu projeto. Mas, falar. Você pode ser melhor. Mas, é muito ruim um instrumento que não corta. E você faz uma força, e isso que Eclesiastes diz, se estiver embotado ferro e não se afiar, então redobra a força. Então, a gente não sabe se aquele moço que pediu emprestado o machado também teve que fazer tanta força porque não estava afiado. O que aconteceu? Voou, perdeu. Nós precisamos ser afiados pelo Senhor. Nossa vida precisa ser afiada pelo Senhor. E também, em Zacarias, capítulo 4, 6, diz, não é por força nem por violência. Então, quando o machado está afiado, não precisa fazer força. Quando você está ali, afiado com o Senhor, não precisa fazer força. Vai naturalmente, a coisa vai acontecer. Nós precisamos chegar a esse ponto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como sermos afiados. Então, ser afiado significa entendido, aguçado. Vocês já ouviram alguém falar assim, fulano está afiado naquele problema lá, naquele assunto. O inglês dele está afiado. Vocês não ouviram falar assim? Quer dizer que afiado quer dizer que você tem destreza, que você tem capacidade, você está entendido no assunto. E a palavra de Deus fala que a gente precisa, não pode ficar embotado. Nós precisamos ser pessoas afiadas, instrumentos afiados do Senhor. E, primeiro, ponto número 1, eu tinha mandado, não sei se... Afiado no mover do Espírito Santo. A gente precisa perceber para onde o Espírito Santo está caminhando. Sabe quando a gente começou a falar que vem os céus, a terra, lembra disso? Para vocês é normal, mas para mim não era. Eu tive que chegar para Pio Renato e falar assim, o que é esse negócio de que vem os céus, a terra? Explica melhor, porque eu quero entrar nisso que todo mundo está fazendo. Esses jovens estão rindo de mim, né? Mas é isso mesmo, eu precisei pedir ajuda. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai movendo. O que era bom ontem, o Espírito Santo já moveu, não é bom hoje. Por quê? Porque ele está fazendo mais. O tempo está passando e ele tem mais para dar para a gente. E aí eu lembro que eles me explicaram, aí eu comecei a ler todos os livros que eu podia lá do Bill Johnson, Quando o Céu Invade a Terra. A gente tem que estar entendendo o que está acontecendo. Tem um livro que chama Chuva Abundante, aí eu fui ler aquilo ali, do Chris Volaton. Como foi bom eu entender como que o Espírito Santo está se movendo nesses dias. E, às vezes, a gente fica ali, só olhando, vem o Espírito Santo, mas não sabe que o Espírito Santo está caminhando. Ele tem para cada época um jeito de agir, e hoje ele está agindo no sobrenatural, e ele está agindo de uma forma que cada um de nós possamos ter influência nessa sociedade. Ele está desfazendo toda a religiosidade da igreja. A igreja que era assim, vamos ficar aqui, bonzinho, receber a palavra e esperar Jesus voltar. Não, hoje o Espírito Santo está movendo. Ele sai da igreja, porque a igreja é você. Você é um missionário 24 horas na tua empresa, no seu trabalho, na sua escola, onde você for. Então, o Espírito Santo está movendo. Vocês percebem que a igreja está movendo. As igrejas estão mudando, por quê? Porque o Espírito Santo move e nós precisamos ser afiados. Vinho novo, não em odres velhos, mas em odres novos também. Aí eu também falo sempre, Jesus, por favor, não me deixa eu ficar lá no velho, eu quero coisa nova. Tudo que falar que é novo, eu vou atrás, porque eu quero entender. E eu queria que vocês tivessem essa fome mesmo, sabe, não ficar parado. Ter fome demais, eu quero mais, tudo que o senhor tem, eu quero. E porque quem não se move vai ficar religioso. E religioso é igual ao fermento de uma massa, vai crescendo, vai contaminando a igreja. E a religiosidade, existe um livro
que eu recomendo, né, quem que gosta de ler, do Alcione Emerick, que fala da contaminação espiritual. É que ele fala quantos religiosos estão na igreja. Sabe de tudo, mas a família não mudou, o casamento não mudou, o temperamento não mudou, nada mudou, mas sabe tudo de cor. E ele fala da religiosidade. Tem um outro autor que escreveu Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter Scazzero. Ele fala de desertores da igreja. Ele fala assim que tem pessoas que deixam a igreja porque viu que tudo que aprendeu não mudou nada a família, não mudou nada o casamento, como eu falei, não mudou o teu jeito de ser, nada mudou. Então, ele fala assim, eu vou ser desertor, vou sair daqui. Aí ele diz assim, mas tem uns que são desertores dentro da igreja. Porque ele pensa assim, bom, mas também se eu sair, e os meus filhos, onde que eles vão receber os princípios? Então, ele fica ali dentro, apático, já conhece tudo, mas nada muda. Gente, isso é não ser afiado. Não ser afiado pelo Espírito Santo. Número 2 é afiado na palavra, que é a espada. Lembra que nós lemos um trecho que diz, Deus nos fez com uma espada afiada. E nós precisamos amar a palavra. E é o único, dentro da armadura que Deus nos deu, que é o capacete, que é a couraça da justiça, o cinto, o escudo da fé. O único instrumento de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. E nós precisamos amar essa palavra. E eu gostaria que vocês começassem a pedir para Deus, Deus, me ajuda a amar a palavra. Me ajuda a ler e ter amor por essa palavra, dando atenção. Que você faça projetos de você ler mais e ler com mais atenção e mais profundidade para ter revelações na palavra do Senhor. Então, isso é ser afiado. Também, que é a espada, que é bem dentro daquilo que nós estávamos falando, do machado. Afiado nos relacionamentos. Provérbios 27, 17, pode anotar, diz, como ferro com ferro se aguça ou se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, um jeito também de sermos afiados são os relacionamentos. Porque nos relacionamentos a gente é desafiado. Você se conhece, o autoconhecimento, você conhece as outras pessoas, você vai perceber que você se incomoda com alguns tipos de gente, você sente um desconforto, você fica com desentendimento. Mas isso é o corpo de Cristo. Um é orelha, um é dedão do pé, cada um é um tipo, mas nós precisamos aprender a valorizar cada pessoa. E, ao mesmo tempo, afiar eu preciso crescer. Sabe quando você cresce? Quando você sabe olhar para a pessoa e não é reativo. A gente dá muito isso em terapia sistêmica familiar, aconselhamento familiar sistêmico. A gente deixa de ser reativo para você ser intencional. Sabe o que é isso? Você sai daquela situação e você diz assim, Jesus, como que o Senhor agiria naquela situação? Eu não estou suportando aquela pessoa. Mas como que o Senhor vê aquela pessoa? E Jesus vai falar, eu vejo com amor. Eu morri na cruz por ele, amo tanto quanto você. E aí, o que você faz? Jesus, tá bom. Espera aí, deixa eu ter o teu sentimento e eu quero ser intencional. Fulano, eu vou me relacionar como Jesus. Vocês estão percebendo? Isso é você ser afiado. E a gente fala que a gente cresce, amadurece, a gente chama isso de individuação. Quando você amadurece a ponto de entender a outra pessoa e você respeitar ao mesmo tempo e ter um equilíbrio de saber o que é certo e é errado, mas sem criticar, sem ser intolerante, mas sendo a pessoa de Jesus. Isso é ser afiado nos relacionamentos. Vocês precisam afiar o relacionamento, gente? Tem muita coisa. Porque a gente tem mania, julgamento, e à medida que a gente vai caminhando com Jesus, eu percebi isso esse ano.
Jesus, ele começa até me fazer confessar de julgamento que eu fiz. Coisa que eu não tinha percebido. Falei, nossa, que interessante. Falei, obrigado, Jesus, acho que eu estou crescendo, né? Porque já nem reagi, só de julgar, o Senhor já trouxe um arrependimento. Porque às vezes você olha, você não diz nada, mas já passou 1000 coisas na tua cabeça. Não passou? Fulano, ai, mas aquele cara chato vem vindo de novo. Ih, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, acho que eu vou fugir. Ah, eu acho que eu vou fingir que eu não vi. Vou falar com fulano correndo. É? Então, está passando um monte de coisa. Mas o Espírito Santo diz, você está julgando. Você não está amando. E você começa a se arrepender. Eu comecei a me arrepender, Jesus, e eu julguei mal a tal pessoa. Eu julguei mal quando eu vi fulano agir daquele jeito. Eu me incomodei. Agora, antes, eu confessava coisas que era muito gritante. Mas o Espírito Santo, à medida que você vai tendo afiado as pequenas coisas que você sente, que não agrada o Senhor, você é capaz de pedir perdão. Outro dia teve um caso lá com a minha amiga. Aliás, no café terapêutico, eu falo que a gente tem que aprender a confessar pecados e ter pessoas para confessar pecados. E eu tenho sempre amigas que eu confesso pecados. Falo, fulano, vamos tomar um café, estou precisando confessar meus pecados. A pessoa dá risada. Mas é verdade, tem coisa que você faz que às vezes você nem sabe se você fez certo ou errado. Mas alguém julga, e se errou, você fala, puxa, eu errei, eu preciso pedir perdão. Isso é maturidade. E nós precisamos crescer nisso, porque nós precisamos dessa confissão. Eu tinha conversado com uma pessoa que é minha amiga, e aí eu não me conformo com certas coisas. Por quê? Porque eu sou daquelas que eu estou falando para vocês. Falou uma coisa, eu vou atrás, eu vou buscar o livro, eu vou comprar, eu vou estudar. Mas ela não é eu, fazer o quê? Então, eu preciso ter paciência. Mas eu comecei assim, mas por que você não fez isso? Por que quando eu te falei? Daqui a pouco o Espírito Santo me incomodou, eu te liguei lá. Estou pedindo perdão, eu fui intolerante, eu preciso confessar meu pecado, você me perdoa? Isso tem que ser normal na nossa vida. Normal. Porque confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E às vezes a gente fere o outro, a gente machuca. Às vezes com um olhar, com uma palavra mal falada. E nós precisamos ser afiados no relacionamento, porque a palavra de Jesus disse, as pessoas vão conhecer quem eu sou pelo amor, o amor que a gente tem. É mais fácil você sair da igreja, não é verdade? Mas pode estar certo que se você for na outra, porque você entrou, ela deixou de ser perfeita. Verdade. Porque nós somos imperfeitos. Então, dá graças a Deus de você estar aqui. E falar, o que eu preciso aprender no meu relacionamento? O que eu preciso afiar no meu relacionamento? E também é muito importante você ouvir o que as pessoas fazem de leitura sobre você. Às vezes alguém diz assim, mas você está sempre com cara de desanimado, hein? Não fica bravo. Vai lá para o Espírito Santo, vai fazer terapia com Jesus. Jesus, me falar, eu conto sempre da indignação, Um dia eu falei acho que vocês já ouviram isso, eu falei no podcast lá, só aparece aquilo. Eu falei para o Mário assim, eu vou numa reunião, vou falar isso, isso, isso. Aí o Mário falou assim, não vai falar não. Eu falei, por quê? Porque você fica indignada. Eu falei, indignada? Fiquei quieta. Aí eu sentei lá com Jesus, falei, Jesus, Mário disse que eu fico indignada. Não estou dedando ele. Eu quero saber o que eu tenho que eu fico indignada. E eu comecei a pensar. E o Espírito Santo começou a me mostrar. Família de japonês, sabe quando quer tudo certinho, fica indignado com tudo que todo mundo faz errado? É burro, é isso, é aquilo e tal. Falei, tá. Aí, eu lembrei, fui para minha irmã, falei para minha irmã que mora em Campinas, mais velha que eu, ela é segunda, hoje ela fez 89 anos hoje. Aí, hoje nós fomos almoçar com ela. Aí, eu falei para ela assim, fui na casa dela, falei assim, nós somos tudo farinha do mesmo saco, Então, eu falei,
Ruth, falei assim, você lembra da nossa família de ser indignada? Porque ela também é bem indignada, né? Ela, quando vê alguma absurda, ela fala assim, absurdo aquilo ali. Aí eu falei assim, você já percebeu que a gente é muito indignado? Aí ela disse, na nossa família todo mundo era indignado. Aí falei, mas como que era? Ela falou assim, a gente chegava em casa, falava mal dos outros, criticava, porque não fez isso, não fez aquilo. Aí eu falei, tá, porque o Espírito Santo me falou que isso é uma herança de família. E nós queremos cortar. E nós duas, estou falando para vocês aprenderem a fazer isso em casa. Nós duas oramos, falamos, Jesus, nós pedimos perdão de todos os pecados da nossa família. Crítica, maledicência, indignação que dá desconforto para as pessoas. Nós oramos, falamos, nós desligamos em nome de Jesus essa herança de indignação. Nós nos ligamos à paciência, ao amor, à mansidão. Você pensa que eu fiquei santa de um dia para o outro? Não fiquei. Por quê? Porque os nossos neurônios têm um caminho. Ele sempre vai lá fazer aquele caminho. Mas eu preciso trabalhar todo dia. Pronto, você deixou a indignação. Respira e busca a mansidão. Então, nós precisamos entender que também as pessoas fazem leitura da gente e falam coisas de nós que o Espírito Santo está permitindo para que a gente melhore. Então, aprenda a ouvir. Aprenda a perguntar para Jesus. Fala, Jesus, é isso mesmo? Se ele falar que gente, se arrepende, se desliga, porque é isso que Deus quer, afiar os nossos relacionamentos. Vocês entenderam? Vocês estão percebendo algumas coisas que vocês fazem? Porque a gente quer que o Espírito Santo toque no teu coração, né? Porque Deus quer nos afiar, né? O quarto ponto é afiado na intimidade e sensibilidade com Deus, né? Então, nós precisamos afiar os 5 sentidos. Aprender a ouvir, sentir, perceber. Né? E é muito importante isso, porque, muitas vezes, a gente cai na religiosidade. A gente estava numa adoração gostosa, né? E nós precisamos, nessa adoração, sabe, você está muito sensível. Sabe, Espírito Santo, vem aqui. Jesus, pode passar por aqui. Quantas vezes na igreja, mesmo hoje, né? Eu estou sempre ali, Jesus, o que o senhor tem para falar? Um dia eu estava lá na igreja adorando, ganhei, Deus Pai trouxe um pão doce para mim. Eu falei assim, por que esse pão doce? Ele falou, porque nunca vai faltar pão doce na tua vida. Aí você pensa assim, uau, que bom ganhar pão doce. Não, quando eu era criança, meu pai voltava todo sábado lá de São Paulo, e ele vinha com um pacotão da padaria lá da Sé de pão doce. E eu ficava esperando o sábado para comer pão doce. Aí chegou um tempo que não voltava mais com o pão doce. Aquela decepção. Você olhava para a mão dele, só estava com a malinha dele. Cadê o pão doce? E isso passou, nem lembrei. Aí um dia eu também falei com a Ruth, falei, Ruth, você lembra que o papai comprava pão doce? Lembro. Falei, por que ele parou de comprar pão doce? Falei, porque nós passamos tanta necessidade que ele não pôde mais comprar pão doce. E aí, eu falei, é por isso que Deus Pai falou, olha, esse pão doce vai para você e nunca vai faltar. Isso, ele faz normal. No tempo que você está adorando, o Espírito Santo está andando, Jesus está andando aqui no nosso meio, mas aumenta, aguça a tua sensibilidade, para você perceber. Até andar de bicicleta já andei na igreja, aqui na frente, assim, mas sabe como? Espiritualmente, porque eu queria tanto andar de bicicleta, e nunca consegui andar de bicicleta, nunca meu pai tinha dinheiro para andar. Um dia o Senhor, lá no meio da adoração, eu me vi assim na garupa de Deus Pai, assim, passeando. Então, gente, aumenta a tua sensibilidade, aguça, fica atento, sabe? Deixa o teu sentimento. Às vezes você pode, hoje, eu sei que Deus vai ativar vocês, mas às vezes você sente um cheiro, perfume de Jesus, um perfume do Espírito Santo. E nós vamos cada vez mais aguçando, afiando a nossa sensibilidade, porque isso é
um testemunho para as pessoas. O que eu contei para vocês não é um testemunho para vocês? Não aguça a vontade? É a mesma coisa, à medida que vocês vão aguçando sua sensibilidade, vocês vão ter tantas experiências que vocês não vai ter, vai escrever e não vai ter caderno que chegue, porque Deus vai fazer. Né? E Ele quer fazer, Ele quer que você sinta, né? Cheire. Né? E aquele rapaz, né, precisou do Eliseu, né? Vamos comigo. Mas nós temos hoje o Espírito Santo. Ele está conosco e Ele que vai fazer os milagres por nós. Né? E nós precisamos aprofundar essa intimidade. Nós podemos ser afiados também na visão, né? Olhos abertos para ver os céus. Né? E isso a gente vê logo a seguir em 2 Reis, né? Quando o rei da Síria montava estratégias para a guerra, e Eliseu sabia de tudo, porque Deus explicava. O rei da Síria achava que tinha alguém espião. Vocês vão depois ler esse trecho, está em 2 Reis 6, capítulo 8, logo a seguir. E o rei da Síria ficou tão bravo que ele pegou um exército e foi para batalhar contra Eliseu. Uma pessoa só. Ele foi lá, para trás de Eliseu. Mas aquele servo olhou e disse, meu Deus, o que nós vamos fazer com aquela multidão? E Eliseu disse, Senhor, abre os olhos. E quando ele orou, ele viu carros e cavaleiros em quantidade ali. E nós precisamos ter essa visão. Às vezes a gente está lá na visão medíocre, vê ter uma luta lá, Deus, não vou conseguir, ai, não dá de novo. Quando você abre os olhos, para mim é mais difícil, viu? Mas, quando você abre os olhos espirituais, esse dá, né? Aí a gente vai ver como Eliseu, como o servo do Eliseu, carros e cavaleiros, Deus sempre tem isso para nós. Então, nós precisamos começar a aguçar a sensibilidade, falar, Deus, quero ver mais, eu quero sentir mais o teu toque, o teu cheiro, né? Eu quero encostar no Senhor, quero sentir que eu encostei no Pai. Né? Então, nós precisamos afiar também nossa visão para ver os céus abertos, e os céus estão abertos. Cada vez que nós adoramos, nós abrimos mais o céu, e mais coisa pode vir sobre nós. Sabe, a gente precisa ter sensibilidade, focar em Deus e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje à noite? Eu estava aqui adorando e estava falando, Deus, Pai, o que o Senhor tem para mim? Às vezes eu sinto minha mão pesar, às vezes eu sinto Ele me dar alguma coisa. Eu pergunto, Jesus, Deus, Pai, o que é isso que o Senhor me deu? Já ganhei pedra preciosa. Eu falei, Deus, Pai, por que o Senhor está me dando isso? Eu falei, para você repartir, dar para as pessoas. Então, Deus, Ele tem muita coisa. Nós precisamos ser, sabe, filhos sensíveis, afiados na visão. Outro ponto, olhos abertos para ver os céus. Nós queremos ver os céus. E também queria dizer para vocês, nós podemos ver os céus abertos. E anjos subindo e descendo. Na adoração, na tua casa, na minha cozinha. Quantas vezes eu estou com coisa para fazer demais. Às vezes tem, sabe, às vezes eu gosto de receber gente, mas eu faço comida e tudo à mesma hora, tudo junto. Mas eu falo, Deus, acho que eu não vou conseguir. Mas, sabe, Deus, manda teus anjos nessa cozinha. Gente, é impressionante. Eu faço assim, no instante. Diz, não eu, né? Os anjos. Os anjos fazem. Deus, Ele tem tudo isso. O mundo espiritual está à disposição para nós. Nós precisamos abrir a visão, crer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões espirituais, e de lá nós podemos ver todo o mundo que está debaixo dos nossos pés, que é o mundo do nosso inimigo. Amém? Nós precisamos ser afiados. Mais uma coisa, tá, gente? Para cortar a raiz com machado. Mateus 3,10 diz, agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Foi uma palavra que começou ali, já lá no começo de Mateus, falando sobre João Batista. Mas vamos trazer para a nossa vida. Quando o machado está afiado, ele vai cortar a raiz de muitos problemas que a gente tem.
muitos vícios, vício de pornografia, alguma porta se abriu, alguma raiz está ali que precisa ser tirada, raiz de amargura, raiz de ira, raiz de medo e ansiedade. Tem muitas coisas. Agora, o que a palavra diz? Que quando a gente é afiado, a gente vai lá na raiz e corta. E a gente precisa ser pessoas que vão ajudar os outros a cortarem a raiz de todo mal e serem libertos de verdade. Não aquela oração superficial, Deus, eu vou deixar de fazer isso, vai perdoar. Não, vou lá na raiz, porque meu machado está afiado, para ir lá na raiz e cortar de vez, para eu ser um cristão verdadeiro. Amém, gente? Amém. Vocês estão afiados? Precisa afiar? Nós precisamos aumentar nossa sensibilidade. Né? Começa a treinar ouvir Deus. Né? E você só vai crescer à medida que você se expuser. Né? Então, hoje nós vamos fazer um tempinho aqui. Vamos ficar de pé. Vamos afiar um pouco os nossos sentidos.